Uau! As mulheres são mesmo assustadoras, né? Cavei a minha cova. Bankai. Está começando agora o Fliperama Nerd. Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos conversar sobre a primeira temporada de Diário de uma Apotecária, ou Kusuriano Hitorigoto, ou The Apothecary Diaries, muitos nomes, como você preferir, ou apenas o anime da apotecária, como os mais íntimos chamam. Eu sou o Hilário e eu estou aqui junto com o Bittencourt e com o Hawking pra gente bater esse papo maravilhoso. É isso aí, bora falar de Palácio Interno, Mestre Jinshi, o que mais? Casa Verdete. Provar venenos. Provar venenos. A sorte do meu querido Bittencourt é que o Mestre Jinshi não existe, porque boatos que ele estaria solteiro. Nossa, senão eu estava solteiro, tá? Solteiro. Estaria solteiríssimo. Isso é verdade. Difícil resistir aos charmes dele. Então, antes de começar a conversa, vale a pena lembrar que nós estamos lá nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, e também nós temos o nosso financiamento coletivo no catarse.me/fliperama_nerd, que a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram, onde a gente troca ideia com os nossos assinantes, fala o que tá jogando, o que tá assistindo, filosofa sobre a vida e tudo mais. Então, chega lá com a gente, que vai ser um prazer ter esse contato com os nossos ouvintes. Lembrando que nossas redes sociais estão na descrição do episódio, então dê uma olhadinha lá e acesse os nossos links. Então, hoje a gente vai conversar sobre a primeira temporada de Diário de uma Apotecária. Lembrando que é só a primeira temporada, a gente não vai dar spoiler nem da segunda, nem do mangá. Então, se você não assistiu ainda além da primeira temporada, você está num ambiente seguro, então fique tranquilo. E pra quem não conhece a obra, vale a pena a gente dar uma sinopse rapidinha. Mas a gente acompanha as aventuras da Mau Mau, uma apotecária serviçal que vive nas margens do Palácio Real. Ela, por ser uma apotecária, tem as manhas de ervas, medicamentos e, principalmente, que é o fetiche dela, com venenos. Tanto que ela estuda bastante sobre isso, testa venenos no seu próprio corpo, então a gente vê que ela tem algumas cicatrizes, feridas ali que ela sempre tá testando. Isso, inclusive, é um ponto muito importante pro desenvolver da trama. E a gente acompanha um dia que ela vai catar as suas ervinhas e ela é sequestrada e vendida para o Palácio Interno como uma serviçal, onde ela vai atuar como a provadora de alimentos de uma das principais cortesãs do reino, onde ela precisa avaliar se tem veneno ou não, o que acaba sendo bastante o trabalho dos sonhos dela, nesse ponto, porque ela sempre quis provar venenos novos, e a gente vai acompanhar, então, não só ela provando os venenos e se desenvolvendo dentro do Palácio Interno, como também um mistério maior, ele começa a ser desenvolvido durante os episódios, e começa a ter uma grande conspiração, e esse é o tema principal do anime, basicamente. Ele é uma espécie de um slice of life, com esse clima de mistério que vai se desenvolvendo durante essa temporada. Essa temporada ela tem 24 episódios. O estúdio que desenvolveu o anime é o OLM, que é o mesmo que fez Can't Communicate, e também é o de Taxi, que nós inclusive temos podcast aqui no Fliperama, que é o nosso episódio de número 6, 7. Nossa, é um dos primeirões lá que a gente fez. Eu acho que inclusive foi o primeiro que a gente avaliou um anime específico, ou então escute lá depois. Nossa, eu acho que é verdade, hein? Muito antigo esse episódio. Faz só uns 4 anos que a gente lançou esse episódio, meu Deus. Nossa, não, faz? Foi 2021, acho, não foi? Deus do céu, I don't know. O tempo voa. Credo. E o anime está disponível, tanto a primeira quanto a segunda temporada, na Crunchyroll e na Netflix. E dublado, tá? Ótima dublagem. Dublado também em português, muito bom. E aí, queria saber de vocês, pra gente estabelecer uma base da conversa, de qual que é a expectativa de vocês pro anime quando for assistir. E como conheceram, porque eu não lembro se a gente comentou sobre a primeira temporada em um Season Cast. A segunda a gente comentou, eu tenho certeza, mas a primeira eu não lembro se a gente comentou. Como é que foi pra vocês ter esse interesse no anime? Vocês foram atrás depois, assistiram na época? Na época que estava saindo, primeiro eu não conhecia anteriormente, né? Eu leio bastante mangá, mas a Apotecária é um que, primeiro, o mangá, ele tá bem atrás da novel, né? É importante frisar que o conteúdo original é da novel. E eu não conhecia, apesar de ter o mangá, e ele tá bem atrasado. Inclusive,
inclusive o anime na segunda temporada já passou o mangá. Não acompanhava, mas assim que saiu, muita gente comentando bem. Por N motivos, o roteiro nem se fala. É um baita de um roteiro que a gente tem aqui em mãos, tá tudo que a gente tem aqui apresentado dentro da obra previamente antes de ser usado. É uma coisa que eu acho muito legal, sabe? Enfim, eu acompanhei eles assim que acabou. Acabou a primeira temporada do anime. Todo mundo comentando como tinha sido bom. Eu falei, pô, vou aproveitar que é 25 episódios. Fazia tempo que eu tinha visto algo na época de 25 episódios. Tava completinho, vou ver. E cara, depois de assistir 2 episódios, eu simplesmente não parei mais. Me cativou muito. A Mau Mau é sensacional, tá? Amo a Mau Mau. Pô, o meu caso foi meio parecido assim. Eu acho que a gente não comentou no Season Cast, pelo menos eu não lembro. E eu comecei a ouvir do anime quando ele começou a lançar na temporada. E eu via muita galera falando bem dele, tipo, muito youtuber, muito na comunidade ali mesmo, né? Tipo, no Instagram, direto aparecia alguns trechos ou outro. Isso enquanto ele tava lançando. Então, eu comecei enquanto ele lançava, lá em 2024 mesmo. E, cara, era uma parada que, assim... Claro, a galera estava comentando, mas eu não esperava muito. Porque, tipo, é um slice of life dentro de um palácio interno, numa China antiga. Fiquei, sei lá, vai ser meio que mostrando como funciona a China. Fiquei um pouco interessado, porque, tipo, normalmente os animes são sempre passados no Japão, né? Então conhecer um pouco da China antiga seria até que legal, mas não esperava nada demais. E, cara, quando eu comecei a assistir, tipo... Tudo bem, tem essa parada de meio que slice of life do dia a dia, mas é muito além disso, né? Tem todo um drama, tem todo um mistério, que eu acho que é isso que vai fisgando uma coisa na outra, né? Um mistériozinho que acontece, né? Tipo, um enredozinho ali do slice of life, digamos, que acontece em um episódio, vai ser ligado lá na frente o outro, então uma coisa bem amarradinha com a outra. É tudo muito instigante, tudo muito curioso, assim, né? Você sempre quer saber mais, quer entender mais de como aquele palácio funciona, mais as concubinas e... Outra coisa também que dá o ponto-chave, eu acho, desse anime, assim, né? Além da Mau Mau, é a questão do Mestre Jinchi, porque a gente, além de ter esse leve romance ali, né? Que é mais o Mestre Jinchi, que é apaixonado pela Mau Mau, mas vai desenrolando isso. É muito interessante também como ele tá envolvido meio que... Não envolvido, né? Tipo, ele leva pra resolver esses mistérios. Mas, tipo, você também tentar entender, cara, por que um eunuco... Ele é tão importante ali no meio, sendo que todos os outros eunucos é meio tipo, ok, por que esse cara é tão relevante? O que tá acontecendo ali? Isso não é respondido, acho que na primeira temporada, né? Mas eu lembro que era uma parada que me instigava muito enquanto eu assistia. Então, eu acho que vários desses mistérios, vários desses dramas que dão esse gostinho diferente que essa obra tem, sabe? Então eu esperava mais um slice of life, ok, beleza, vou conhecer a China antiga, e me entregou muito mais do que eu esperava, sabe? E esse anime me conquistou pra caralho. No meu caso, eu acho que é o oposto do Bittencourt, assim, no sentido de que eu não assisti na época, mas eu sempre ouvi falar muito dele. Na época, eu acho que na época eu cheguei a assistir um episódio, mas meio que acabou se perdendo em outras prioridades de anime, assim. Eu acabei não indo muito pra frente em 2024, mas o anime sempre esteve ao meu redor, então eu sempre ouvi falar muito dele, tanto de vocês, né, nas nossas conversas, tipo, casuais sobre anime, quanto também de, sei lá, TikTok, de análise do anime. Até uma coisa que me chamou muita atenção desde o começo é a nota dele numa anime list, que acaba sendo um termômetro, né, de qualidade do anime ali. A nota dele, desde então, ela está sempre muito perto do 9, o que é muito alto pros padrões de uma anime list. Então, ele sempre me cativou nesse olhar à distância dele, assim. E quando começou a sair a segunda temporada esse ano, nossa, parece que o assunto explodiu mais uma vez e mais gente começou a conversar, né? Até o Bittencourt reassistiu esse ano, a gente tava conversando, ele me indicou bastante, e aí a desculpa perfeita pra eu assistir a primeira temporada e focar nela foi a gente gravar o episódio. Então eu aproveitei pra que a gente ia gravar e assistir a primeira temporada, assisti só a primeira ainda, não assisti a segunda, e a gente vai falar sobre isso durante o episódio, assim, né? Mas... eu não sei se a minha expectativa estava alta demais, por conta de todos esses meses e anos aí, tipo, de ir maturando o hype, mas ele atendeu média as minhas expectativas. Tipo, eu acho que a segunda temporada é o que vai talvez fechar aí com a expectativa que eu tenho sobre ele, mas algo é inegável, que é
eu acredito que a Mau Mau e o Jinchi são que carregam o anime, assim. A Mau Mau é uma personagem maravilhosa, eu amo demais ela. E como ela vai contra até os padrões de protagonista de anime shoujo, assim, né? Nossa, sim, ela é maravilhosa, né? E até dando um contexto melhor, né? Que no início o Hawking comentou, né? Pô, se o Mestre Jinchi existisse, o Douglas estaria solteiro. Porque o Diário de Apotecária foi que fez a minha namorada virar uma otaquinha, porque eu indiquei pra ela viu indicações lá no Instagram e tal, começou a assistir. E ela começou a assistir quando eu tava na segunda temporada. E ela assistiu tudo em menos de uma semana. E ela, pô, falta ainda terminar de lançar alguns episódios. Acho que faltavam uns 4 episódios assim pra fechar a segunda temporada. E ela reassistiu tudo de novo. E enquanto estava do meu lado, né? Tanto que eu até brinco assim com ela, que eu falo, cara, eu não aguento mais. Ela assistiu tudo dublado as 2 vezes, né? Eu falo, pô, eu não aguento mais ouvir Mestre Jinchi, Palácio Interno e Concubina, tá ligado? Que era a cada 5 segundos isso ficava no meu ouvido. E ela é extremamente fascinada ali pelo Mestre Jinchi, que ele é realmente muito bonitão. O que eu posso fazer, né? Eu do lado do Mestre Jinchi tomo um sacode. Mas é algo muito massa, né? Porque, o que eu quero chegar com isso, né? É que, pô, ele é um anime que fez outra pessoa que não tá muito nesse meio dos animes, né? Ter mais curiosidade sobre, se interessar, reassistir e querer conhecer outras obras por conta dessa, né? Então, pô, eu achei isso muito foda desse anime, assim, sabe? De trazer mais pessoas pra esse meio e deixar as pessoas viciadas nesse mundo que a gente gosta, né? Então... E dá de ver, assim, como ele furou a bolha mesmo. Nossa, tipo, é muito conteúdo criado em cima dele. Até recentemente teve a BCX, né, que é um evento de anime aqui da região. Nossa, a quantidade de cosplay de Mau Mau e de Jinchi foi, tipo, me surpreendeu bastante, assim. Então é muito bom ver essas obras que furam a bolha otaku, assim, que traz pessoas novas pra essa mídia, como o Bittencourt falou, né, que a gente gosta tanto e é a droga inicial ali, mas é muito bom, assim. Os otakus, né? Eu acho, inclusive, que, pô, se você tem uma pessoa que assiste dorama, é impossível ela não gostar de Apotecária. Nossa, tipo assim, total, é impossível. Hein? É impossível, velho. É tipo assim, é o puro suco do dorama aqui, tá? E, inclusive, o Hilário comentou que o Mau Mau e a Jinchi carregam pra ele a obra, mas, pô, eu particularmente sou fascinado pela forma como o Império Chinês é retratado aqui, tá? Sim, é muito interessante. Então, com o detalhe, como existe o jogo de poder dentro do palácio, como isso influencia a vida das pessoas, como é enviado filhas de... não é imperador, mas líderes de região, né? Esse é o nome que eles dão. Mas assim, como isso tudo é um grande jogo de poder, como isso se movimenta, como tem várias pessoas que se entrelaçam, e como o roteiro faz isso bem, faz a gente aprender sobre tudo aquilo. Isso tudo eu amo em Apotecária, velho. Você assiste assim, as coisas passam um piscar de olhos, e aí o resto a gente vai comentar mais pra frente, mas eu gosto muito daqui, tá? Tudo que a obra se propôs a fazer, na minha opinião, ela faz extremamente bem. E é interessante como esse começo, ele serve pra justamente demonstrar isso, né? Como o Palácio Interno, eles até fazem uma analogia de ser o jardim do Imperador, né? Que são várias concubinas de elite ali, de alto padrão, onde elas estão ali pra serem a mãe do próximo imperador, né? Então tem as visitas do imperador a essas concubinas. A gente tem no começo do anime que uma delas perde, né, o filho por negligência ali das servas que cuidam. E a Mau Mau se metendo no meio dessa confusão, e como a experiência dela com veneno ajuda a resolver esses mistérios. E dali pra frente, onde ela começa a não conseguir ceder à tentação da curiosidade dela. E eu acho que isso estabelece bem ela como personagem, de que a gente vê vários momentos em que ela, meio que ela não tem nada a ver com o assunto, mas ela tá sempre meio que pensando naquilo e matutando e fazendo o trabalho dela, mas e se questionando. Então a gente vê esse lado muito curioso dela desde o começo. Sim, cara, e essa parte inicial eu acho bem interessante, porque a gente começa a entender mais sobre a Mau Mau em si, né? Tudo bem que é o início do anime, realmente o início do anime é pra isso mesmo. Mas eu achei que a forma que é mostrada é bem interessante, né? Porque, enfim, ela é sequestrada, ela passa interno. Ela fica tipo, cara, eu sei que eu vou ficar aqui durante alguns meses,
algum tempo, né? Não sei se é mesmo, não lembro a quantidade de tempo. Mas eu vou só fazer meu trabalho aqui. Eu acho que ela lavava roupa, ou ajudava na limpeza, não lembro ao certo. Só vou fazer meu trabalho, porque depois eu volto pra minha casa, e é isso aí. Só que ela percebe essa morte e tal, ela acaba deixando um bilhetinho, assim, pra Lady, tentando informar, né, o porquê disso, que eu, se não me engano, era das maquiagens, né. E aí o mestre Jinchi pega, né, ele fala, pô, alguém deixou esses bilhetes e provavelmente é alguém ali que tá envolvido, né, nessas partes, né, tipo algumas servas, né, de baixo grau, digamos assim, aqui dentro do Palácio Interno. E a forma que ele descobre é escrevendo no papelzinho, né? E tipo, pô, é uma coisa que eu não me toquei, mas faz muito sentido, né? Que nessa época as pessoas não eram muito bem educadas, né? Educadas no sentido de, tipo, saber ler, saber escrever e tudo mais. E aí escrevendo no papelzinho, né? Tipo, no papelzinho eu acho que tá, tipo, fique na sala, uma coisa assim, né? E aí todo mundo sai e só a Mal fica. E isso é muito, muito maneiro, porque aqui você já começa a perceber, tipo, cara, essa menina, ela é muito inteligente, né? Porque nesse mundo extremamente machista, onde mulheres não têm muito direito a conhecimento, não só mulheres, né, mas tipo, dá pra ver servos, essas pessoas não têm muito direito a conhecimento, ela já sabe ler, ela sabe muito sobre venenos, tanto que ela conseguiu identificar que era o veneno talvez relacionado ali à maquiagem, que tava acontecendo isso, e aqui a gente começa a entender como a Mal é uma pessoa inteligente e foda também, né? Eu gosto de como a obra nesse início ela retrata os problemas de lá de forma simples, direta, e ela trata, a personagem realmente está inserida ali, sabe? Por exemplo, a gente tem uma menina de 17 anos sendo sequestrada no início do anime. E isso é tão normal que ela trata com normalidade. Ela é pede e vendida pra trabalhar lá no palácio. E poderia ser coisa muito pior, a gente sabe. Inclusive, uma coisa... mas você tem um pouquinho mais pra frente, quando ela explica por que ela desenha sardas no rosto e tudo mais. Sim, isso é muito interessante, cara. Eu gosto de como eles vão entrelaçando, sabe? Aliás, como ele vai... os personagens inseridos ali, eles explicam pra gente por que as coisas acontecem sem necessariamente explicar. Porque qual é a forma padrão? Digamos que a gente tá vendo anime de vôlei, Haikyuu. Vai ter alguém na plateia explicando por que é que tá acontecendo as coisas no jogo. Esse é o padrão. Tem alguém de fora que por algum motivo tá explicando. Em Apotecária, os diálogos são tão naturais que você começa a entender aquele universo. Porque pra gente do ocidente, a gente... Não dizer que alguém tem estudado, obviamente, com certeza tem pessoas que se interessam e estudaram a história chinesa. Ao meu caso não é. E você vai entendendo como é a sociedade da época, por que as pessoas fazem o que fazem. E, pô, eu amo como isso é natural e como isso é muito bem feito. Então, é por isso que eu acho assim, o roteiro de Apotecária, como eu já falei mais de uma vez, é muito bom, velho. Um ponto que tu comentou ali, algo que eu concordo bastante, é como o desenrolar das conversas, ele é muito humano, muito natural, assim, como pessoas realmente conversam, e como ele é muito sóbrio, assim, porque ele fala de temas muito delicados, né, toda a questão da gente ter, tipo, essa questão das concubinas, a gente tem toda a trama das cortesãs, da Casa Verdete, a gente tem a questão de assédio, a gente, né, a questão das sardas que a gente comentou dali da Mal dela fazer de propósito pra chamar menos atenção de homens mal intencionados. Então, tipo, tem todos esses temas muito pesados, mas que eles são tratados de uma forma... Não é natural, é tipo... De uma forma sóbria, coisa, sem sexualização, sem nada. É real, sabe? Exato, assim. E como isso flui muito bem dentro do anime, sem ficar parando pra ser expositivo, como tu comentou, tipo no Haikyuu, assim. Vai ter um slowdown na hora que o Hinata vai sacar, porque vai explicar alguma regra. Não, tipo, ali eles explicam tudo de uma forma muito natural e tudo flui muito bem por conta disso. Sim, cara, eu super concordo. E ali, né, voltando um pouquinho e comentando, né, tipo, como a Mal é um... Eu acho que foi nessa parte aqui que eu vou comentar, em que o Kaguya Fish falou, caralho, realmente a gente tá vendo uma protagonista foda e... Enfim, ela é inteligente, corajosa, ela é do caralho, assim, foi ali que ela me conquistou, que foi... Enfim, logo depois, né, que ela passa o bilhete e tal, o mestre de recruta, ela começa a trabalhar lá com a Lady Gokuyo, que é aquela lady de cabelo meio laranja, né? Enfim, cuida dela, salva o filho e tal. E aí, o imperador pede pra Mal cuidar da Lady Lihua, que é aquela de cabelo meio azul, né? A que perdeu o bebê, né? Isso, a que perdeu o bebê, que ela tá quase morrendo, né? Então a Mal vai investigar e realmente ver que era por conta da maquiagem. E essa cena eu acho muito foda, porque ela chega e dá um tapão na cara
da dama de companhia, tipo, mano, você tá dando veneno pra ela, tá ligado? Você sabe que essa porra aqui é envenenada e você tá dando ela pra deixar ela bonita. Tipo, ela joga a maquiagem em cima da cabeça dela. Tipo, pô, se ficar essa porra na sua pele, tu vai morrer. Você tá matando ela, matou o filho dela, caralho. Para de ser burra, tá ligado? Essa cena é foda pra caralho. Nossa. É um absurdo, mano. É um absurdo. Eu tava assistindo assim, tipo, aqui mais um episódio de boinha. Do nada, o tapão que a Mal dá na dama de companhia, eu fiquei de cara. Não só isso, mas ela pega assim a outra pelo rosto com a mão cheia do pó. Nossa, é muito foda essa cena. Mano, e realmente a Mal, elas, tipo, só crescendo como protagonista, assim, ela é muito foda. Não, total. E eu acho que é aí que a gente começa a entender, tá ligado? Tipo, qual protagonista a gente tá lidando, né? E isso é muito foda. Esse comecinho do anime, ele serve justamente pra apresentar o posicionamento da Mal e ela como personagem, e também mostrar esse jogo de poder e de influência, principalmente nesse começo, entre essas duas cortesãs, né? A gente tem essas duas concubinas, né? A gente tem 4 dentro do anime, mas essas duas meio que são as principais desse comecinho, né? Essa primeira temporada as duas são o que tem mais foco, né? E justamente depois dessa parte, que é quando a gente começa a entender mais sobre essa dinâmica de poder entre as concubinas, é quando a gente é apresentado para as outras duas, né? Tem a Lady Lixo, que é a mais novinha, né? E tem a Lady Aduo, que é aquela que é a mais velha, né? Acho que ela tem um cabelo meio roxo. Isso. Que justamente elas vão ter a festa do jardim, que é uma parte que eu acho muito legal do anime, porque a gente tem aquela visão primeiro maior de todos os personagens se encontrando. A gente tem a festa que é sempre muito bem animada, com dança e tudo mais. E a gente tem a apresentação das 4, né? Das 4 concubinas, e também a dinâmica entre elas. Porque a gente vê que a Lixo, ela na verdade, ela é uma criança de 14 anos, e que ela já era a esposa do imperador anterior, quando ela tinha 9 anos. Isso me deu... Nossa, me deu um... Cara, isso é nojento, desconforto tão grande. Até porque em algum momento do anime eles comentam de que o imperador atual não tem o mesmo interesse por crianças que o antigo. Aí eu fiquei tipo, ai, que Nossa, horror, graças a Deus. Cara, meu Deus, que horror. Mas também serve justamente pra mostrar essa dinâmica entre elas e apresentar os personagens que vão ser importantes pra essa temporada. E é legal porque a gente consegue perceber logo nesse início, assim, a personalidade única de cada concubina, né? E isso é muito maneiro, principalmente essa da Alicia, acho que ela até aparece um pouco mais nessa parte, que ela é uma menininha mais retraída, mais tímida. Você vê que ela não consegue se impor pelas suas damas de companhia, né? Então tem toda essa parada, tanto que ela vai comer lá o peixe, você vê que ela fica se tremendo com medo, mas ela não consegue se impor, tipo, falar, pô, eu não quero comer peixe, coisa assim, né? Ela se sente obrigada a fazer aquilo. E as damas de companhia dela, tipo, só falam mal dela pelas costas. A gente vê isso em vários momentos salpicado, assim, durante esse trecho do anime. E isso também vai ser importante, porque a Mal vai de novo lá causar dentro da casa dela. E nessa parte, cara, tem uma cena que eu acho muito boa, que é a Mal comendo veneno, né? Tipo, que ela sempre provou, mas a gente nunca viu, né, essa cena. Tipo, dela realmente pegando o veneno. E nessa parte ela prova e ela fala que tem veneno e ela fica super feliz. E tipo, mano, você tá comendo veneno, menina, tá ligado? Tipo, não era pra você explodir em tesão quando você come a porra de um veneno. Mas é bem engraçada essa parte, né? Cara, e essa parte eu acho tão bem animada. Porque ela tá comendo e dá um foco assim na cara dela e ela, tipo, se deleitando com aquele veneno. Aí quando ela termina de falar, tipo, ela, tem veneno. Aí eu fiquei tipo, caralho, meu Deus. E é muito bom, assim, a animação e esse detalhe que eles dão pra ela nesse momento. Primeiro, acho que nós temos que citar nessa parte da festa, a primeira vez que nossa querida Mal está linda e belíssima e arrumada. Sim, meu Deus. Nesse momento, eu e o Jinx nos apaixonamos por ela, que menina maravilhosa. E é nessa parte que mostra das sardas dela também, né? É, que isso. Era fake. Dito isso, eu amo tanto as sardinhas dela. É muito fofinha. Mas, assim, eu gosto muito porque mostra como existe uma relação de respeito, inclusive entre as concubinas e as damas de honra dela, né? Porque no caso da nossa querida
Gente, esqueci o nome da concubina mais jovem, né? Que foi com 9 anos, tá? Lixo. Ela não consegue se pôr pela criança, gente. E, enfim, impossível ela ter qualquer essência ali. Ela não sabe direito nem o que ela faz ali. E a gente vê como ela sofre por estar lá, como é a angústia de ela não saber o que precisa fazer, de ela se sentir excluída, porque existe a questão das damas, das concubinas, elas se acharem superior ou inferior se o imperador as visita ou não, né? E o imperador, ele tenta fazer o bem não visitando ela. Porque o imperador sabe tudo que o passado dele fez. Inclusive, essa questão dele lidar com crianças, né? Foda falar. Essa forma de lidar com crianças, isso causa um mal-estar no palácio até hoje. Meio que tem essas mulheres, tipo umas assombrações, deixa o clima pesado sempre que isso é tratado no anime. A gente vê como o clima fica diferente. E isso é muito importante porque a gente está tratando aqui sobre um tema muito sensível e a obra faz questão de frisar que é um tema sensível, que ele é um tema errado. Ela não dá nenhuma outra suposição, por isso ela não dá abertura para qualquer achismo, sabe? Então, assim, eu acho sensacional, ainda mais pela ambientação da obra, como ela trata. Só pra lembrar, porque assim, a gente às vezes fala sobre temas polêmicos, inclusive em outras obras, como Dandadan, que tenta dar um tom mais cômico, sabe? Então eu acho muito inteligente a gente frisar quando tem obras que tratam o tema, que assim, tratar o tema a obra pode tratar, desde que seja feito da forma correta. E eu vejo que no Apotecária o anime tem muita responsabilidade, assim, na escrita dele sobre esses assuntos. Outro ponto que a gente também descobre na festa do jardim, que é outra dinâmica interessante entre os personagens, é aquela questão de entregar um enfeitezinho de cabelo, que gera momentos fofos também, quando o Jinchi entrega pra Mamal. Eu acho tão fofo essa parte, nossa, é muito boa. E eu acho justo explicarmos, né, por que eles dão os enfeites. Então, isso é interessante porque eu acho que, eu não lembro se tem uma cena super, vamos parar tudo pra explicar como é que funciona isso e tal. Eu acho que é bem explicado de uma forma natural na dinâmica entre os personagens. E como a Momol não entende direito como isso funciona, ou ela finge que não entende, e fica todo mundo meio de cara, tipo, quando, por exemplo, ela aparece com vários, eu acho que uns 3 ou 4 enfeites, e ela tá toda, tipo, inocente, e o Jinchi tá, tipo, surtando com isso. Até a madame, a concubina dela, né, também fica, tipo, te perdi e tal. Então esses comentários é o que meio que gera a gente entender como é que funciona essa dinâmica, e depois quando a Momol usa isso a favor dela também, porque ela é muito esperta. Eu acho que ali no início, realmente, ela não sabia, né? Ela tava ganhando, tipo, obrigado, né? Tanto que o Jinchi dá depois o Lee Hakuda, né? Que é aquele cara meio que do exército, assim, e até o mestre Jinchi fica meio com ciúmes. E depois ela descobre com aquela amiga dela, Xiaolao, não lembro o nome dela. Aquela menininha que sempre conta as fofocas que está acontecendo por dentro. A Xiaolan. Mano, a Xiaolan seria muito minha vida, velho. A fofoqueira do palácio, pô. Fofoqueira. Eu adoro a Xiaolan, velho. Ela é muito massa. Ela conta as fofocas tudo. E aí a Xiaolan explica depois, né? Tipo, dá porque, sei lá, você é uma boa funcionária ou coisa assim. E você pode usar isso pra sair com a pessoa do palácio interno, né? Então isso te dá direito a sair com alguém no palácio interno. E a forma que ela pensou pra sair é maravilhoso, né? Que ela chega pro Lia e fala o seguinte: trabalhei na Casa Verdate. Você tá ligado à Casa Verdate? Porque tem as melhores mulheres, né, do distrito do prazer. As 3 princesas. A melhor noite no puteiro. Ele fala, opa, bora. Cara, eu acho isso muito bom, muito engraçado, tá ligado? Eu acho engraçado a parte que ela tá contando pro Jinchi, eu não sei se é quando ela volta. Sim, quando ela volta. Que ela deu uma noite inesquecível pro Lihaku e tal, e o Jinchi fica primeiro super surtando, depois ele fica todo emburrado. Cara, essas cenas são tão boas da relação dos dois. Cara, eu acho que essa cena que ele vira, tipo, um bonequinho, tipo, ultra mal desenhado e fica parado com a boca aberta, assim. Eu acho que né, nessa cena. É muito engraçado, cara. Isso é outra coisa que o anime faz, volta e meia, que eu adoro, que é mudar a parte artística dele, assim. Porque eu não acho a animação da Apotecária super incrível, nossa, que animação fluida, absurda. Até porque o anime não exige isso. Até porque não precisa, né? Mas é uma animação, tipo, ok. Só que
essa mudança de design é porque às vezes os personagens ficam meio tibizinhos, outras a Mau Mau fica com a orelhinha de gato, ou às vezes aparece ela, tipo, gato e um personagem, tipo, ratinho, assim, ela meio que ameaçando pegar o ratinho. Então, tipo, essas mudanças na estética, eu acho que ajuda muito a deixar mais dinâmico e o clima ser sempre muito gostoso de assistir. Eu concordo, e eu também gosto de frisar que eles sabem fazer os frames bonitos. Ela, assim que aparece pela primeira vez vestida no banquete lá que teve das concubinas, aquele frame é belíssimo, é lindo, 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 assim que ela aparece, que o Jinx vê ela. Porque a sensação é que a gente tá vendo ela pelos olhos do Jinx, então ela tem que estar absurdamente linda. Brilhando, né? É muito foda. Isso. E outra, a Mau Mau, sobre ela não entender quando as pessoas dão um presente pra ela, a Mau Mau não se enxerga como uma pessoa bonita. Ela sempre esteve rodeada de mulheres lindas lá no Distrito do Prazer, então ela se enxerga como uma menina feia. Então ela não consegue perceber que as pessoas podem ter interesse nela, sabe? Sempre que ela se descreve, ela fala que é feia. Até quando ela pensa que alguém pode ter interesse, ela fala, mas por mim ninguém vai ter interesse. Então, por mais que ela seja muito inteligente, perceba os sentimentos dos outros principalmente, ela consegue entender o que alguém tá sentindo e tal. Quando em relação a ela tem meio que essa trava, né? E até ela sempre comenta, né, que pelo fato dela não ter peitões também, né, parece que isso é uma parada que influencia, porque, pô, na Casa Verdete lá, todas as mulheres tinham peitões e tal, e ela tem um peito pequenininho. E essa é uma parada também que ela sempre comenta, né, por esse fato, talvez ela se enxerga menos mulher, digamos assim, né, então tem também essa parada ali com ela. Ela com ela mesma, né? Sim, mas é engraçado ver que quando ela precisa dar conselhos sexuais, por exemplo, ela manja muito, até porque, como ela sempre trabalhou na Casa Verdete, tem até, acho que nesse trecho, no começo do anime, que ela vai dar uma dica pra Liyue, e que ela dá um conselho assim, fala baixinho no ouvido dela, e ela fica, tipo, maravilhada. Nossa, e é muito bom, porque acho que tem um narrador que fala, a partir desse dia, o imperador visitou mais a concubina Liyue. Eu achei muito bom, assim. É bem engraçado. E aí todos nós queremos saber esse F, né? Aí ficou ruim pra todo mundo, a curiosidade ficou lá. Todo mundo quer saber essa dica, né? Cara, muito massa. E aí, né, só voltando ali um pouco pra história, a parte que ela volta ali, né, pro Distrito do Prazer, junto com o Lihaku. E é maneiro porque a gente começa a ver um pouco melhor da relação dela com o pai dela, né, o Lomin, né, que é o pai adotivo dela, e a interação dela lá dentro da Casa Verdete. Porque assim, a gente vê uma leve pincelada disso no início do anime, né, nas primeiras cenas, e ela logo é sequestrada, e aqui a gente consegue ver mais, e a gente consegue entender que realmente o pai dela era muito foda, né, é muito foda, porque ela sempre comenta, eu aprendi isso com meu pai e tal, e você vê que ele é um cara que ele dedica a vida dele só pelo conhecimento, porque, tipo, pô, ele mora numa casinha muito simples, ele tem um conhecimento muito fodido, e a gente até se pergunta, né, tipo, cara, por que ele tem uma vida dessa, né? E depois, um pouco mais pra frente, a gente descobre que ele foi um dos médicos dentro do Palácio Eterno, e ele foi expulso por conta de que um bebê acabou morrendo ali quando ele foi fazer esse parto. A gente fica, caralho, mano, o pai da Mau Mau é realmente muito foda, e por isso que a gente vê que ela tem esse conhecimento tão avançado, porque o pai dela foi ensinando isso pra ela durante a vida dela, né? Claro que ela é uma pessoa muito curiosa também, ela aprendeu muito por si só, mas por ter esse cara tão foda do lado dela que fez ela ter esse conhecimento, ela absorveu muito, né, dessa vivência que teve com ele. E a gente também descobre que é um pai adotivo, né, nesse momento, que não é o pai de sangue dela, e que ele também é um eunuco. Exatamente. Sabe uma coisa que eu acho muito massa desse início de Apotecária? Porque a sensação que eles passam pra gente é que são várias histórias, são vários vilões do dia. Então, a sensação é sempre o mistério do dia. E realmente tem um ou outro que são meio ali. Mas tudo junto, sabe? Tudo junto. A sensação o tempo todo na obra, na primeira temporada, é que tudo tá girando em torno de algo maior, sempre. E entre esses dois maiores tem um ou outro mistério do dia, como aquele da dançarina da lua, né? Uhum. Normalmente esse mistério do dia, ele é simples, é um episódio, eles já matam. Mas eu gosto muito de como a obra tá o tempo todo tramando algo e a gente não sabe o que é, mas estamos sendo muito envolvidos por aquele roteiro. Mas essa sensação é muito boa. Eu acho que talvez aqui começa uma leve divergência, assim, na questão da obra, nossas opiniões, assim. Mas sabe que
isso foi algo que me incomodou um pouco durante o anime, assim, de que eu sempre sentia isso que tu comentou, Hawking, de ter um mistério maior que está sendo, tipo, desenvolvido. Só que eu sentia um pouco lento esse desenvolvimento desse mistério maior. E no final das contas, na minha experiência quando eu tava assistindo, eu tava muito mais interessado nesses pontos e ver a Mau Mau e o Jinchi se relacionando do que, tipo, nos mistérios da semana, assim, né? Eu não curto muito animes episódicos, assim, tipo, vilão da semana, esse tipo de coisa. Normalmente me dá uma leve preguiça. E até o momento em que essas coisas se juntam, lá no episódio 19, que é pra mim o melhor episódio da temporada, que é o episódio da tentativa de assassinato do Jinchi, até chegar nesse episódio, eu comecei a ficar um pouco incomodado, assim, como o quão episódico as coisas estavam sendo. E por mais que parecia que tinha um mistério maior, eu não sentia esse mistério andando até as coisas se juntarem. E isso me frustrou um pouco, assim, enquanto eu assistia o anime. Eu não sei também se o hype que eu estava, dado as análises que eu recebi do anime antes de assisti-lo, isso também gerou essa expectativa maior. Mas isso foi algo que me incomodou, assim, enquanto eu assistia, sabe? O que eu acho que pode ser justo é falar que a primeira temporada inteira é uma grande preparação pra segunda. Isso, tipo assim, um ponto. Por mais que parece no final que o mistério andou, ele não andou. A primeira temporada, tudo que aconteceu na temporada é pra segunda temporada acontecer. Sabe quando você assistiu o Villain da primeira temporada e tu fala, caralho, e aparece assim, fim do prólogo? É isso. É isso. A segunda temporada é que tu fala, agora as coisas andaram. Agora eu tô entendendo que tem uma coisa muito grande aqui. E aí, é muito foda isso. Eu acho mais ou menos, na verdade. Tipo assim, sim, a segunda temporada tem uma coisa que parece que a primeira foi uma preparação pra que a segunda ali acontecesse melhor, né, digamos assim. Mas eu vejo que assim, pelo menos eu, quando assisti e até reassistindo e vendo as coisas, esse início que tem, por exemplo, aquela da dançante e tudo mais, aquela mulher que fica dançando e tal, realmente são casos que começam ali e acabam. E eu vi isso como, tipo, é pra gente entender um pouco mais da Mau Mau, ver como ela é esperta, como ela consegue solucionar coisas que as pessoas não entendem e tudo mais. E ali mais pra frente, que daqui a pouco talvez a gente pode até falar um pouco mais, que acontece, né, a explosão do armazém, ou dos Irmãos do Ferro, tem um envenenamento lá dos nobres e tal, de pessoas relevantes. Aquilo parece ser mini-casos, que realmente são mini-casos, são um episódio pra cada coisinha, mas tudo isso faz sentido quando tem aquela tentativa de assassinato. Então, são mini-casos que influenciaram aquilo acontecer, sabe? Então, no início, realmente, são mini-casos que acontecem, morrem e acabou ali. Só que depois, são mini-casos que realmente têm influência mais pra frente. Então, eu acho que, ao meu ver, esse início é mais pra gente conhecer a Mau Mau e tal. E depois que a gente já conhece, aí são coisas que vão interferindo na trama, né? Então, isso me pegou bastante. Eu achei isso bem legal. O que eu sinto em relação a isso, tipo, olhando em retrospecto, todos esses mini casos parecem ser isolados. Até tem a questão daquele soldado que morreu intoxicado pelo sal na bebida, né, e tal. Tipo, parecem ser isolados. E eu acho que realmente tem esse payoff no episódio ali da tentativa de assassinato que liga tudo. Esse momento é muito foda, porque liga tudo e tudo meio que faz sentido. Mas até eu chegar lá, nossa, eu tava meio... não sei se eu tô gostando tanto, assim. E isso me gerou sentimentos que eu não tava esperando, assim, sabe? Então eu fiquei bem conflitado em relação a isso. Tanto que o episódio dos três irmãos, lá da herança... Nossa, esse episódio, enquanto eu assistia, eu tava achando chato, muito chato esse episódio. Mas aí depois tem toda a construção de como isso é usado no assassinato do Jinchi, assim. Na tentativa, no caso. Então, tipo, pra mim, esse meio do anime, eu achei ele um pouco chato. Por conta desses casos, tipo... esporádicos demais, assim. Mas a gente vai, né, falar um pouco mais sobre esse começo, sobre esse meio do anime agora, até culminar no fatídico episódio 19, que esse sim é o meu favorito do anime.
voltando um pouquinho, porque eu queria falar muito dessa parte que eu acho que é o melhor episódio pra mim na segunda temporada. Foi quando eu lembro nitidamente quando eu tava assistindo esse episódio, que eu tava meio, tipo, deitado no sofá e eu até sentei, porque, cara, era tipo um diálogo que a parada começa a ficar muito séria do nada, e a direção, enfim, muito incrível. E que eu tô querendo dizer, eu tô falando nada, né? Mas é a parte que descobre o motivo do veneno, né? Que a gente descobre que não é o veneno, né? Que foi lá na festa do jardim, que a Mau Mau provou e tal. Não era pra Lady Galcorryo, que é a que ela trabalha, né? E sim pra Lady Lixo, a pequenininha. E a gente descobre que quem fez esse veneno foi a dama de companhia da Lady Aduo, que é a Lady mais velha, né? Porque ela queria matar a Lady Lixo, a pequenininha, porque talvez ela poderia dar indícios de que essa chefe de companhia ali da Lady Aduo matou o filho da Lady Aduo. Só que, cara, como funciona essa conversa é muito incrível. Porque a Mau Mau chega pra conversar com ela e elas estão conversando de boa. Tipo, uma conversa normal. E do nada você começa a sentir uma tensão no ambiente. E a Mau Mau pegando as coisas e trazendo e falando, pô, você sabia que ela tinha alergia a mel? Você deu mel pra filha da Lady Aduo, né? Que é a mulher que você trabalha, não sei o quê. E, cara, a direção começa a colocar a câmera no rosto dessa chefe de companhia e começa a trazer um ar meio pesado, a sombra batendo e a Mau Mau falando, e você não sabe qual é o próximo movimento dela, porque, tipo, enquanto ali ela tava só confirmando. Só que, pô, a qualquer momento ela poderia agredir a Mau Mau ou não, ou sair correndo, ou mentir, ou sei lá. E a Mau Mau pegando todas as pontas soltas que foram deixadas ali, sabe? E você fica, mano, o que vai acontecer? E eu lembro que eu fiquei muito tenso vendo essa cena, que é só um diálogo, tá ligado? É só um diálogo, mas é um diálogo muito bem escrito e muito bem dirigido. As jogadas de câmera são incríveis. E eu lembro, cara, quando eu assisti, eu falei, mano, puta que pariu. É esse anime, assim, tá ligado? Tipo, pô, esse anime é foda. O que ele tá fazendo é muito bem feito. Porque, cara, eu não sei qual outro anime que eu vi um diálogo tão bom, assim, tão intrigante, que me fez sair de estar deitado, sentado no sofá pra sentar normal e focar ali no que tá acontecendo. E eu achei isso muito foda. Eu acho essa cena incrível e eu temi pela vida da Mau Mau, porque tem uma hora que dá um close num cutelo que tá tipo numa mesa assim, e eu pensei, meu Deus do céu, ela não vai pegar o cutelo. Eu fiquei com medo, temi pela vida dela. E aí a gente descobre que essa dama de companhia, que é uma dama de companhia chefe, né, eu acho que ela é a mais foda ali de todas, ela não fez por mal, né? Ela não sabia que o mel poderia matar a filha da Lady Aduo, e ela queria cobertar isso, porque, tipo, cara, foi o que ela falou. Eu nasci pra ser uma dama de companhia. E quando eu vi a Lady Aduo, eu fiquei apaixonado por aquela mulher. Eu só queria o bem dela, sabe? Eu queria ver aquela mulher feliz. E quando eu acabei matando o filho dela, tipo, ela pra gente olhava sorrindo e parecia que tava tudo normal, mas eu sabia que ela chorava toda noite. E até hoje, a dama de companhia ali, ela sofre por aquilo. E ela queria cobertar aquele crime dela porque, pô, ela fez um crime, não foi de propósito, mas ela sabia que, pô, isso ia acabar com a vida dela, sabe? Então isso corria ela muito, tanto que ela queria matar uma criança por conta disso, né? Então eu acho isso muito foda, porque é aquela parada, né? Não é o preto no branco, tipo, pô, ela sabe que ela fez uma parada errada, ela foi uma vilã, ela tentou matar uma concubina, que é, né, uma pessoa muito importante ali do Palácio Interno, se não uma das mais importantes do Palácio Interno. Mas, poxa, ela fez aquilo porque ela amava muito a Lady... Enfim, é meio conturbado ali esse sentimento. Mas eu achei isso muito foda, da forma que foi mostrado, né? A animação nessa parte, né, chega a mudar e ficar mais pesada. A gente... Nossa, os detalhes nos rostos, assim, que normalmente... Sim, cara, é muito foda. No momento do anime, como eu falei, a animação é ok. Mas, nossa, a animação muda, o ar muda, fica aquela câmera mais fechada, assim, que dá uma aflição. Esse diálogo é muito bom. E isso aí acaba fazendo também a Aduo saindo do palácio, né, depois disso. Que eu acho que ela ficou meio velha, né, digamos assim. Então, tipo, não fazia mais sentido ela estar dentro do Palácio Interno, ela vai embora. Que, inclusive, isso faz uma cena muito boa no anime, muito boa mesmo, que é que ela vai beber, tá bebendo lá e tal. Nossa. E aí a Mau Mau chega pra falar com ela, e quando ela vai embora, parece mais gente, eu estava bebendo com uma pessoa, e abraça a Mau Mau, aí tem essa cena toda fofinha, assim, do mestre gente meio vulnerável, mostrando o sentimento dele pra Mau Mau. É muito bonitinho. Quando que ele abraça, tipo, a Mau Mau cai em cima dele, né, aí ele abraça ela, assim, tipo, por trás e, tipo, só precisa, tipo,
ficar abraçadinho assim, é muito fofo essa cena. Muito fofo, cara. E é nesse, eu não sei se é nesse momento, mas dá a entender também que o Jinx é filho dela, né? Que até a Mau Mau fica overthinking a parada. Ela começa a pensar sobre isso, né? Que isso não é confirmado nessa temporada, não sei se é na segunda, ainda não assisti e tal, mas fica nesse comentário de, será que os bebês foram trocados e na real o Jinx é o filho da Duo? Interrogação, não sabemos. Fica esse mistério no ar, mas é muito foda. Uma questão que eu gosto muito da Mau Mau, porque, assim, o papel da Mau Mau aqui é ser nossa heroína, sabe? E qual é o papel do herói no show, né? É falar, você está certo porque você tem que salvar as pessoas por ter machucar errado. Que você Hokage. Nunca existe pensar sobre o sentimento alheio. Por que as pessoas fazem as coisas? E a Mau Mau pensa. Uhum. Ela não taxa você de... você é um vilã aqui. E eu vou lhe denunciar porque você é vilã e acabou. Eu quero lhe derrotar, sabe? Existe uma humanização de todos. E por sermos todos humanos e entendermos os lados, não necessariamente quer dizer que estamos perdoando ou falando que o que você fez é certo, né? Mas que não necessariamente lhe torna a pior pessoa do mundo. Eu gosto muito disso. Eu gosto de quando a humanização ela é bem feita. Porque no anime, basicamente, principalmente falando de shonen, a humanização do vilão é sempre feita. Eu gostava dele, mas ele me traiu e agora eu odeio a todos. Então, sim. Esse é sempre meio que a desculpa. Até mesmo o imperador, né, de que tem toda essa questão das concubinas, tipo, que a gente vendo hoje em dia, com a cabeça que a gente tem, meio que dá... Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu estava com uma antipatia gigante pelo imperador, assim, por um bom pedaço do anime. Por conta, né, de toda a parada de poder ali que ele tem e tal, e como ele controla e manipula, tipo, a vida dessas mulheres e tal, e eu tava com uma antipatia muito grande por ele. Só que meio que ele não fez nada até esse momento, ele mal aparece, assim, ele aparece muito esporadicamente no anime, e até esse ponto ele é levado pela questão, primeiro, política, de como era as coisas, né, na época, e como o anime trata isso naquela forma sóbria e pé no chão que a gente comentou mais cedo. Então até o imperador, que poderia ser essa figura vilanesca ou qualquer coisa do tipo, é trabalhado muito bem dentro da obra. E com a saída da Duo do castelo, a gente tem também toda a questão da dama de companhia dela, que tinha a família de apicultores, né, que faz a produção de mel, e eles listam várias pessoas que podem ter ligação com essa família e demitem todas essas pessoas. Tem um layoff em massa ali do Palácio Interno. E a Mau Mau é uma dessas pessoas porque o sequestrador dela, que vendeu ela como parte da família, digamos assim, acaba sendo envolvido por essa polêmica ali, envolvimento com a família da dama de companhia da Adu. E a Mau Mau é demitida e volta pra casa dela. A gente tem ali todo um episódio de desenvolvimento disso, com ela voltando pra casa. A gente tem um pouco mais da relação dela com o pai, um pouco mais da relação dela com a Casa Verdete. Então a gente vê que acaba ali o contrato da Mau Mau. E esse ponto pra mim foi uma mudança de ar interessante, em que eu tava tipo... Pô, agora que a Mau Mau tá fora do castelo, né? Pra onde que vai essa história, né? Acho que isso ali no episódio 12, que é o final do primeiro cur dessa temporada, né? Então eu tava bem interessado em pra onde a história vai, agora que a Mau Mau estava fora do palácio. Mas devo dizer que eu achei um pouco rápido a volta dela pro castelo, assim. Então, acho que aqui, aquilo que eu comentei mais cedo ali do anime começar a me frustrar, acho que aqui foi o ponto principal onde começou a acontecer, assim. Eu achei bem rápido essa, tipo, sai do castelo, aí, tipo, no final do episódio ela volta porque ela é comprada pelo Jinx, o que faz todo sentido, mas ao mesmo tempo me pareceu uma saída meio de graça. Cara, eu fui o completo oposto de você, tá? Eu tava tipo, meu Deus, a Mau Mau tá saindo do palácio. Como vai funcionar o romance dela com o Mestre Jinx? Eu quero ver mais dos dois. E agora, o que está acontecendo? E aí, quando o Mestre Jinx aparece, eu falei, ai, graças a Deus, ela vai voltar pro palácio interno. Obrigado, senhor. E eu acho que o meu foi o oposto. Eu fiquei extremamente feliz que isso foi rápido. E tipo, ela vai ter mais interações com o Mestre Jinx e com os mistérios do palácio interno. Porque isso também abre a porta pra gente ver um outro lado do palácio, né? Que agora é o palácio externo, né?
que Isso, é uma aham. outra área do palácio. Não, é o palácio externo mesmo, né? Que aí a gente vê a parte mais onde tem, tipo, a galera do exército, onde a gente começa a conhecer um pouco mais do Jinchi. A gente tem a casa dele, né? Tem aquela velhinha que cuida dele. Cara, é muito Ela é bom muito a engraçada, relação né? dela com a Mau Mau. É muito massa essa cena, né? Que o Jinchi compra a Mau Mau, porque a Mau Mau vai servir lá o mestre Jinchi, ele vê ela lá e ele fica, tipo, todo preocupado. Meu Deus, ela está trabalhando numa casa de prazer, tá ligado? Eu tô desesperado. Tá? É, muito bom. E ele acaba comprando ela e eu acho isso muito maneiro, né? E ele realmente, né, ele começa a trabalhar com ela. E acaba que, logo após isso, como a Lady Aduo foi embora, uma nova Lady entra, que é a Lady Lowlan, não sei pronunciar o nome dela. Que a gente tem bem pouquinho dela nessa temporada, né? Sim, ela é bem misteriosa, né? A gente não sabe quase nada dela nessa primeira temporada. E aí, cara, veio uma das melhores cenas desse anime, que a Mau Mau é contratada pra dar um aulão de sexo pras concubinas, cara. Eu acho essa cena muito foda, mano. Eu acho essa cena muito foda. Eu amo a cena depois da aula que a Lixo, ela tá, tipo, com aquela animação meio tibizinha, ela com um olhão, assim, só, tipo, branco, e ela, tipo, batendo a cabeça num pilar, assim, de madeira, tipo, toda desesperada. Traumatizada. É muito bom essa cena, meu Deus, cara. Cara, é muito bom. O aulão de sexo. Muito bom, cara. Maravilhoso. E esse pedaço dessa temporada, ele aí serve justamente pra gente, com aquilo que a gente comentou mais cedo, né? Tem vários casos que parecem desconexos nesse começo, em que a Mau Mau vai se metendo, porque ela é muito curiosa. Então, tipo, a gente tem a explosão do armazém, que tem o cachimbo que é deixado lá. A gente tem o caso dos irmãos também com a herança, que a Mau Mau desvenda um puzzle ali, que é legal também. Sim, é bem isso. Eu gosto muito disso dela ser metida, porque até ela fala: não sei por que eu me meto nisso, velho. Toda vez eu acabo no meio desses mistérios. Ela meio que fica puta. Tem o caso da intoxicação do cara do exército lá que bebia bastante e que desenvolveu uma resistência a sal. E aí o pessoal mata ele de sal, basicamente, tanto colocar sal na bebida. Então a gente tem esses casos que são separados e que se juntam mais pra frente no anime. Mas tem a apresentação de um personagem que é importante e que ele vai aparecendo aos pouquinhos e isso culmina, né, no final dessa temporada, que é o Lacan, que é o pai de sangue da Mau Mau. Sim, e no começo a gente meio que não sabe, né, só que ele vai aparecendo e ele parece meio ser um vilão, assim, né, porque até o mestre Jinchi fala, pô, ele é um... Eu acho que ele... Como que é que ele é? Ele é o... Ele é o estrategista, é o cara das né? estratégias, né? Isso. Ele é o estrategista, ele vem encher o saco e falar as coisas. E esses casos meio que ele tá sabendo, ele tá meio por dentro. Ele sempre vai lá visitar o mestre Jinchi pra ver como as coisas estão. E ele passa um ar meio, tipo... Mano, esse cara parece vilão, tá ligado? Esse cara tem alguma coisa errada aí, né? Não, as cenas que ele com no escritório do Jinchi, ele de perna cruzada bebendo o que parece ser vinho, né? Depois a gente descobre que não é. Mas bebendo, assim, um suco de uva numa posição vilanesca. Nossa, ele parece muito que ele vai ser o vilão do anime. Nossa, total. E nisso, e por conta dessas visitas e tal, ele acaba comentando um pouco da vida pessoal dele. E ele fala que ele acabou tirando o valor de uma cortesã. E nisso faz uma também das melhores cenas dessa temporada, que é o mestre Jinchi querendo ir, né, pro Distrito do Prazer, conhecer um pouco mais. E ele vai até com a Mau Mau e até pergunta pra ela, né, o que faz uma cortesã perder o seu valor. Mas assim, toda essa construção é muito maneiro, né? O mestre Jinchi meio que ficando feio, entre aspas, e é muito massa que ela chega e passa uma maquiagem nele, e ela fala, mano, ninguém pode ver esse homem maquiado, tá ligado? Senão, puta que pariu, todo mundo vai ficar apaixonado. E aí ela acaba deixando feio, botando as algodãozinho na bochecha, botando barriguinha nele, pra ele ir pras ruas, né, perto dos Distritos do Prazer, ninguém perceber que ele é um nobre. E acaba que a Mau Mau é a nobre e o mestre Jinchi meio que tá acompanhando ela. E é muito legal essa dinâmica. E a Mau Mau tá tão linda nessa parte, nossa, tá deslumbrante. Sim, ai, tem aquela cena deles comendo o espetinho. Ai, cara, é muito bom. Essa parte é muito legal.
Eu adoro essa parte. E aí a gente descobre, né, que a Mal Mal conta pro Mestre Jinji, tanto que ela até fica meio com repulso de falar sobre isso, né? Tipo, que pra uma cortesã perder o seu valor é engravidando ela, né? E aí o Mestre Jinji começa a pegar essas dicas aí. E a cara que a Mal Mal faz pro Jinchi nessa parte é tipo assim, a gente lembra porque que a Mal Mal é tão foda assim, porque ela, acho que acaba até o episódio com essa frase dela, que ela olha com uma cara de morte pro Jinchi e fala que essa é uma pergunta bem deselegante, alguma coisa assim, cara, é muito foda essa parte. Nossa, dá pra ver que ela ficou com nojo, assim, tipo, dele perguntar isso, tá ligado? E ali a gente, logo um pouco depois, né, o Jinchi meio que descobre que o Lacan é o pai dela e a gente, como espectador, fica sabendo disso, né? Eu gosto de como a Mal Mal, ela, tipo, já sabe disso, né? E eu tava esperando, isso foi algo que me pegou de surpresa, assim. Eu tava esperando que a Mal Mal não saberia disso e que seria, tipo, uma grande revelação bombástica ou coisa assim. E meio que é tratado de uma forma tão natural que eu gostei de como foi feito isso. E isso foi um momento que me fez perceber algo que não é tão comum em animes, que é normalmente a gente tá no mesmo par do protagonista, né? E aí o protagonista, tipo, é usado de orelha pra gente descobrir as coisas do mundo junto com ele. Daquela forma expositiva que a gente já conversou, né? Isekai é o maior exemplo disso. Você, tipo, tira o protagonista do seu ambiente, coloca ele num ambiente fantástico, diferente, e por ele ser alguém que foi pro Isekai, a gente acaba sendo também aprendendo junto com ele, né? E tem várias informações que são tratadas e descobertas dentro do Diário de uma Apotecária que a gente descobre, mas que a Mal Mal já sabe, que os protagonistas já sabem. Então é feito de uma forma muito mais interessante, assim, nesse ponto, porque pra mim, por exemplo, não tava claro que a Mal Mal já sabia que o Lacan era pai dela. Eu interpretei de uma forma muito diferente. Eu achei que talvez ela não sabia e foi descobrindo no meio do rolê, mas eu também não tenho certeza. Então, foi da forma que eu interpretei, na real, né? Então talvez ela realmente já sabia e eu que peguei errado ali. Eu senti também que ela sempre soube. Eu te imagino dessa forma. É que também não deixa explícito, né? Exato. Ou que pelo menos ela já descobriu há bastante tempo quem ele era, mas que até por meio de respeito a mãe dela nunca procurou ele, sabe? Uhum. Porque a mãe dela sempre foi uma pessoa orgulhosa. Que, mano, essa última saga é muito bonita, velho. Sério mesmo. Bonita no sentido de como é contada a história, velho. Uhum. Eu ali foi eu de perto ali de chorar, velho. Foi muito triste. Tanto que a Mal Mal, quando ela fala, né, sobre o Lacan, ela nunca referencia ele a como pai, né? É sempre como, tipo, quem, sabe, foi meu genitor, ou quem, tipo, sabe, meio que nessa figura, assim. E é interessante, porque o pai dela realmente é o Lomen, né, no caso. Que foi quem criou ela e tal. Uhum. Pai é quem cria, mano. Pai é quem cria. Pai é quem cria. Vamos falar então do meu episódio favorito do anime, que é o episódio 19, que é quando tudo se culmina na tentativa de assassinato do Jinchi, que inclusive a Mal Mal não sabia que era ele, né? Tanto que no final ela fica tipo, meu Deus, o que ele tá fazendo aqui? O que aí é o estopim que começa a escancarar um mistério ao redor do Jinchi, né? De, pô, quem que ele é, qual que é o passado dele, por que ele é tão importante. Mas até lá tem cenas muito boas nesse episódio, porque a gente tem a construção de várias pessoas que morreram durante o anime, tipo o general, o cara do exército lá que bebeu demais. A gente tem o pai dos 3 filhos que deixou a herança, que ele era um metalúrgico, no caso. E a gente também tem a explosão do armazém, a gente tem o roubo das vestes cerimoniais. E aí a Mal Mal, tipo, junta tudo isso e é uma cena tão foda dela desesperada correndo até lá pra impedir essa tentativa de assassinato, porque ela liga todos os pontos e ela provocando o guarda ali, essa cena me dói tanto. Nossa, essa cena é foda. E ela é muito foda, ela é muito bem construída, porque ela provoca o guarda dá um porradão na cara dela e não é nada, tipo, passado pano, assim, é uma cena feia, né? Tipo, ela rola a escada abaixo, com o rosto todo inchado, sangrando. Nossa, é muito pesada essa cena e eu gosto muito de como ela é construída e mostra a relação também depois da Mal Mal com o Jinchi, né? Sim, e nessa cena também, logo depois ela levar o porradão, né?
que ela quer subir, o Lacan aparece atrás dela e, tipo, Nossa. pede pra liberar ela. E ela nem quer olhar pra trás porque ela imagina que é o Lacan. Ela escuta a voz, não quer ver, ela interpreta que é ele, né? Tipo, ela acredita que é ele e só vai embora, assim, sem olhar pra trás. É muito foda, mano. E ele dá muito a entender também que ele pode ser um vilão, porque ela começa a questionar, tipo, nossa, que coincidência, ele chegar bem nessa hora, será que isso tem a ver com os casos? Interrogação. Mas, Interrogação. não só isso, como ela consegue salvar o Jinx, mas ela machuca a perna e fica com um corte gigante na batata da perna. Cara, esse episódio é muito bom mesmo. É a combinação de toda a construção dessa parte ali, tipo, do episódio 12 até o 19, basicamente. Sim, pô, eu acho muito foda, né? E aí, no final, tem a cena também que é muito linda, que é o Mestre Jinx carregando ela pelo palácio inteiro, assim, porque ela meio que desmaiou do porradão e da perna machucada e tal. E ele levando ela lá, pô. É bonito essa Muito cena. bonito, tá? Gosto bastante também. Enfim, depois a gente acaba descobrindo, né, que quem causou essa tentativa de assassinato foi a Soriei, que ela aparece uma hora ou outra, dá umas pinceladinhas ali, né, durante os episódios. E a gente descobre que ela tá por trás de tudo isso. E fica aquele questionamento, né, mano, por quê? E a gente descobre que ela ressuscita, inclusive. Tipo, ela usa uma droga lá que ressuscita. E isso instiga muito a Mal. Ela fica, caralho, eu quero muito saber sobre esse veneno, tá ligado? Tipo, o que ela fez pra conseguir... O que ela usou, né? Pra conseguir ressuscitar e fingir essa morte e tal. E fica esse mistério do ar dessa Soriei aí. E eu achei bem interessante, né? É incrível como esse personagem aparece pouquíssimas vezes durante o anime, mas desde o começo a gente fica meio ressabiado com ela, assim, meio... Tem alguma coisa estranha aqui, porque acho que a primeira vez que ela aparece é quando a Mau ela entra pra pegar umas ervas numa ala do exército, e do nada ela aparece, ela, tipo, dá um tapa na mão da Mau, meio que questiona porque ela tá lá. Então, tipo, desde o começo, assim, ela aparece, já gera uma certa, não antipatia, mas uma curiosidade ou uma aflição, assim, com ela. E isso vai sendo construído durante essa temporada, até chegar nessa parte em que ela morre e ressuscita. E a própria rivalidade, digamos assim, entre as duas, de como a Mau ela se torna... não obcecada, mas desafiada, digamos assim, pela Soriei, de como ela enganou, né, a Mau, de como ela quer, tipo, descobrir sobre essa medicina de ressuscitar, como ela quer ganhar da Soriei de um desafio desse mistério. Então é bem legal, assim, essa rivalidade das duas. Sim, cara, eu achei muito massa toda essa trama aí da Soriei. Só, antes da gente entrar no arco final, que eu sei que é uma parada que a gente quer falar muito, eu quero comentar num trechinho que aparece que eu acho muito bom, que é que o Lee Haku lá, né, quando ele foi lá pro Distrito dos Prazeres, esteve lá à noite da vida dele com uma das irmãs da Mau, né, ele quer conquistar ela, quer comprar ela, enfim, quer casar com uma das irmãs da Mau, porque teve aquela noite, né. E aí ele chega e fala, ô Mau, será se ela ia me querer, né? Tipo, eu quero saber, me dá umas dicas e tal. Então deixa eu ver seu corpo, porque eu sei qual que é o tipo que minha irmã gosta. E aí tem aquela cena dele ficando pelado, mostrando... Não pelado, né? Fica de cuequinha, mostrando os músculos dele, cara. E o Mestre Jinx chega na hora e, tipo, ela analisando o cara de cuequinha, cara. Muito bom! E ele já tinha os ciúmes dele, né? Por conta daquele brochezinho que ele dá pra ela, dele ter ido... dela ter dado a noite da vida dele, né? Cara, muito bom. Eu ri muito vendo essa parte. Essa parte é muito engraçada mesmo. Até porque a Mau, ela, tipo, olha assim pra ele, agora só falta de você tirar a sua cueca. Aí o Jinx entra bem na hora. É muito engraçado. Sim, cara. Muito bom, velho. Muito bom. Essa parte é muito boa. E quando o Jinx pergunta de por que ela tava examinando ele e tal, e aí ela comenta... Não lembro qual que é a conversa, mas... que a Mau fala que não tem por que avaliar o corpo do Jinx, e ele fica todo frustrado, assim, tipo, ela não quer me ver. Só de cuequinha. Sim. É muito bom essa parte. Muito bom. Gosto muito dessa parte do arco final, que é pouco, né, mas são poucos episódios, mas é o que eu acho que fecha bem o anime, dando esse background pro Lacan e também demonstrando mais sobre a mãe da Mau. Eu gosto muito desse episódio, né? Porque tem toda a parte das rosas, que é a Mau sendo extremamente inteligente e bugando as rosas e fazendo elas florescerem antes do prazo normal delas. Que ele comenta, né? O Lacan comenta de querer ver rosas azuis na próxima festa do jardim. E a Mau
nossa, não dorme, faz a sauna, faz as flores nascerem na sauna, coloca na chuva, tira da chuva. Essa cena é muito boa, porque a gente vê como a Mau Mau, ela fica obstinada nesse desafio que o pai dela propôs pra ela, né, no caso. Ela consegue fazer as rosas azuis, mas pra mim, o ponto mais legal, assim, de embate entre os dois é quando acaba o episódio com a Mau Mau chamando o Lacan pra jogar um Go, acho que era? Ou é outro jogo lá? Eu acho que era Go. E é bem legal, assim, o embate entre eles. Sim, e, cara, é meio até assustador, né? Porque ele chega e bota a condição, né? Se eu ganhar, você vai ser minha serva. E se você ganhar, eu acho que, tipo... não é uma parada assim, não é? É mais tenso, porque ele fala que se ele ganhar... ela vai viver com ele como filha dele. Ah, sim, verdade. É isso aí. E se qual que era a condição dela? Eu acho que ela continua lá com o Mestre Jinch, alguma coisa assim, ele para de encher o saco dela, eu não lembro ao certo também. Mas, enfim, tem essa batalha de Go, e a Mau Mau ganha de uma forma muito inteligente, né? Tipo, ela sabia que ele era fraco ao álcool, e, pô, ele só perdeu uma vez... e desmaiou, tá ligado? Sendo assim, ela ganha. Eu acho bem inteligente, bem engraçado também, né? Da forma que ela ganha. E, cara, até aí a gente tava achando o Lacan um vilão, né? Tipo, pô, ainda mais da forma que a Mau Mau via o Lacan. E, pô, a gente tá vendo ele por uma visão da protagonista, né? Então, se ela acha, ela tem meio que um repúdio por esse cara, né? Tipo, pô, ela não considera ele como pai, assim como o Hilário falou. Nem de pai ela chama, né? Tipo, é o cara que, sei lá, me deu a luz, ou que me deu a... Enfim, como só o cara que fez ela, digamos assim, né? A gente acha que ele é um vilão. Até a gente descobrir o passado dele. Que aí sim entra aquilo que o Hawking comentou, né? Que foi uma das melhores partes... Toda hora eu falo que é uma das melhores partes desse anime, porque esse anime tem muitas partes boas. Mas esse flashback de mostrando e a gente entendendo, né, o lado dele, que realmente ele não é um vilão, sabe? Que nem a gente foi falando, tipo, os personagens aqui dentro do Diário da Apotecária não é tudo preto do branco. Tipo, ele é vilão porque ele é vilão, ele é ruim porque ele é ruim. Tipo, ele é assim por alguns motivos. E ele não ter cuidado da Mau Mau, não ter olhado pra ela como uma filha, né? Tipo, agora sim ele tá vendo, mas a gente entende o porquê de tudo isso foi construído, de tudo isso tá acontecendo, né? Eu gosto, assim, até da questão de como ele não consegue reconhecer rostos, né? Como ele começa legal a interpretar as pessoas como peças, tipo, não no sentido vilanesco da coisa, mas porque ele começa meio que a dar nome pras pessoas como se fosse peças pra reconhecer, tipo, elas, assim. Então, por exemplo, quando a gente tem a visão dele jogando Go com a Mau Mau, ele consegue enxergar a Mau Mau, que ele só reconhece o rosto dela e da mãe da Mau Mau, né? E, por exemplo, do Jinchi, ele vê uma peça de Go escrito, tipo, guardião ou alguma coisa assim no rosto, assim. Então ele meio que dá esses papéis para as pessoas para poder também identificar elas. Não só isso, como tem o comentário de que ele nunca conversou com o Jinchi fora do escritório do Jinchi, porque lá ele consegue identificar que não, estou no escritório do Jinchi, então aquela pessoa que está sentada na mesa provavelmente é o Jinchi. Então é interessante ver de como isso acaba gerando essa forma do Lacan agir, assim, também. Então é bem interessante. E tem a história trágica dele com a mãe da Mau Mau, que como ele começa a se relacionar com ela, não também no sentido sexual, mas a gente tem muito durante o anime essa questão das cortesãs também serem muito letradas, né? Então, seja, sei lá, tocar na parte da música, seja nos jogos de tipo tabuleiro ali, no Go e tal. E a mãe da Mau Mau, ela era muito boa nisso. E a gente vê o embate dos dois e como eles começam a se interessar um pelo outro por meio desses embates intelectuais, digamos assim. Sim, né? Tipo, tem toda essa parte e a mãe da Mau Mau é uma das únicas que ele consegue ver o rosto. Outra coisa também que a gente descobre que o pai da Mau Mau, né, o pai de criação, é tio do Lacan, né? Então a gente vê aí nesses flashbacks ali, a gente descobre isso. E o negócio também que é legal é que depois que ele realmente descobre que a mãe da Mau Mau tá viva, ele vai atrás dela, né? Mesmo ela estando, tipo,
pô, definhando com uma doença e tal, ele vai atrás dela, né? Ele quer ela perto dele, mesmo depois de todos esses anos. Ele nunca esqueceu dela, né? Então, isso é uma parada legal, que a gente vê que ele é uma pessoa boa, né? Ali que a gente descobre que o Lacan também tem coração, né? Ele não é só um estrategista mau, digamos assim, como a gente via ele, né? Durante a obra inteira. É até interessante como quando aparece a mãe da Mau Mau doente, isso até antes ali no meio do anime, como quando a gente vê a Mau Mau cuidando dela, volta e meia ela meio que senta na cama e começa a pegar umas pedrinhas, que não é bem de Go, mas tipo, é umas pedrinhas que parecem assim, tipo preto e branco, e começa meio que montar e jogar sozinha e tal, e aí depois como se conecta com a história dela com o Lacan, é bem legal também, tanto que quando o Lacan vai lá pra comprar ela e, né, no caso, tirar ela da Casa Verdete, eles jogam um Go ali na cama, e a visão que ele tem dela, tipo, não doente, é muito bonito também essa cena. É um bom fechamento. Sim, sim. E até uma das últimas cenas, né, é que o Lacan acaba comprando a mãe da Mau Mau, né, e a Mau Mau faz aquele ritual que as cortesãs têm, que é dançar, né, tipo, pra comemorar que uma das mulheres lá foram compradas e tal. E é bem bonito, né? Que ela sobe com aquela roupa bonita, dança e tal. É uma cena bem bonita. E aí o Mestre Dish vai atrás dela e o machucado dela tá aberto de novo, tá ligado? Porque ela se esforçou demais. E eu acho que, se não me engano, essa é uma das últimas cenas, né? Da temporada. E é bem legal, é bem bonito. É tipo, mostra, né? O quanto, mesmo a Mau Mau longe, ela se importa, né? Com as suas irmãs, com a sua mãe, no caso, né? E como ela continua ainda ali com a sua cultura, né? Que ela pegou ali daquele lugar e tal. E, pô, é uma cena muito bonita, né? É uma cena muito bonita. A trilha sonora também impecável. Cara, muito foda. É bem legal, é um encerramento bem bom. É legal porque acaba também com o Jinx levando ela no colo, né? Quanto da perna machucada, e ela comenta de, e se o pessoal, tipo, vê tu me carregando, e ele comenta, mas já viram da outra vez, né, porque a Mau Mau tava desacordada quando teve a tentativa de assassinato, então é bem legal, assim, essa parte também. E é muito legal, né, que ela olha pra ele e fala, e quando você vai me dar um negócio, que era o coisinho que ela prometeu, né? Aí ele fica puto e dá uma cabeçada nela. É muito bom. Nossa, eu ri muito nessa parte, que é aquela pedrinha que nasce no fígado do boi, alguma coisa assim, né, que é uma especiaria super rara. É muito legal essa parte. Porque nessa parte é toda a construção de que ela parece que vai se confessar. Porque aí ela fala, tipo, toda mansa, assim, de eu preciso te contar uma coisa, é muito importante pra mim. Não sei o que, toda, tipo, docinha assim. E na verdade ela só queria a parada do boi. É muito boa essa parte, nossa. É muito bom, cara. É muito bom. E assim encerramos a primeira temporada de Diários de Apotecário. Muito bom, muito bom. Se você nosso ouvinte, quiser um cast da segunda temporada, comente no Spotify, mande uma DM pra gente, ou assine o nosso Catarse, entre lá no grupo do Telegram e comente se você quer uma segunda temporada. Fica enchendo nosso saco lá, spamando mensagem no grupo também. Então, antes de darmos as notas pra primeira temporada de Diário de uma Apotecária, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam no nível máximo aqui no Catarse. Então, muito obrigado ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, ao David, ao Perfil e também ao Bruno Felipe, que inclusive escutou o episódio inteiro aqui com a gente no Discord. Ele estava de ouvinte comentando aqui durante a gravação, vendo os bastidores. Então, se você também quiser ter esse acesso e esse contato com a gente, ver as gravações ao vivo, acesse nosso Catarse. Então, muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Vocês são lindos, maravilhosos, gostosos demais. Muito obrigado, seus lindos! Então, bora pras notas da primeira temporada de Diário de uma Apotecária. E eu estou num grande conflito interno. Então eu prefiro ir por último, porque eu acho que essa vai ser uma das notas mais difíceis que eu já dei no Fliperama. Vai ser influenciado por nossas notas, né, seu safado? Mas, bora lá, posso começar? Você quer começar, Raul? Não, vou puxar. Dale então, menino Raul. Diário de uma Apotecária me entregou algo bem diferente do anime em geral. Ele entregou uma protagonista foda, ele entregou um roteiro especial, e ele é um baita anime pra você entrar no seu amigo que não assiste animes. Ele é uma porta de entrada perfeita. Homem, mulher, quem for vai amar. Com isso, minha nota é um forte 8,5. Forte 8,5. Louco. Mas segunda temporada vem aí, e eu venho dizer, segunda temporada é melhor que a primeira. Sim, cara, é muito, muito boa mesmo.
Bom, então já vou puxar aqui minha nota. Cara, como eu já falei, é um anime que eu acho muito bom. Tem partes dos animes, toda hora eu falo, essa parte eu gosto muito, essa parte eu gosto muito. Porque realmente tem muitas partes muito boas, muito bem dirigidas, a trilha sonora é incrível, a direção muito boa, principalmente daquela parte que eu comentei, que é a minha parte favorita, daquela conversa, como uma conversa, só uma conversa pode ser algo tão complexo e tão bem feito, sabe? Então, esse anime entrega muita coisa boa. Claro, nem tudo são flores, que nem o Hilário comentou ali no início, tem aquela parte que é um pouco mais lenta, então acaba sendo um pouco enrolado, a gente entende que aquilo é pra mostrar, né, um pouco mais da Mal, a gente entender as convicções dela, entender como ela é foda e tal, mas acaba sendo um pouco enrolado, tem algumas coisas meio episódios que, demora um pouco pra passar, mas no geral é tudo muito bom, concordo 100% com o Hawking, é um anime que, é uma porta de entrada pras drogas dos animes, a minha namorada prova viva aí, que ela já assistiu várias vezes, tá doida pra ler a novel também, então é um anime muito bom, e com isso eu vou dar minha nota, que é 8.75, acho que não chega a ser um 9, mas ele é muito bom, então ele também não é um 8, é um 8.75. Essa é a minha nota. Ai, meu Deus, tá. Dá-lhe, Lário. Então, bora lá. Eu vou ser fiel ao meu coração e ao que eu senti durante a obra. Eu vou primeiro dar minha nota, depois eu comento por quê. A minha nota vai ser um 7. Criminoso! Pra primeira temporada. Criminoso. Foi a nota que eu dei quando eu terminei lá no My Anime List também. E eu consigo, assim, todos os pontos bons... eu também, né, concordo com o que o Bittencourt e com o Hawking comentaram. É um ótimo anime de entrada pra quem nunca assistiu anime ou pra quem conhece pouco da mídia. É um anime que tem pontos fortes, muito fortes. Então, o protagonismo da Mal, a forma como ela é desenvolvida, se tornou, assim, uma protagonista que eu tenho um carinho gigantesco. Os mistérios são muito interessantes e como eles culminam ali no desenvolvimento dos personagens e nesse grande mistério ali que tem no background. Não só isso, como o quão sóbrio, o quão natural as conversações. Tudo isso realmente é bem fora do comum do que a gente tem dentro da mídia de anime, ainda mais se comparar, tipo, hoje em dia ali com a quantidade de, tipo, sei lá, isekais meio genéricos que a gente tem. Então, tudo isso é realmente bem ímpar do que a gente tem hoje na indústria. Porém, eu não consigo ignorar o meu sentimento enquanto eu assistia o anime em alguns momentos, de que eu achei monótono, assim, ou desconexo algumas partes. Tipo, tudo isso se junta no episódio 19, tudo isso dá um background pra talvez uma segunda temporada, como vocês comentaram. Eu ainda não sei, ainda não assisti a segunda temporada. Mas enquanto eu assistia, eu achei vários desses momentos meio chatos, meio enrolados. E eu acho que eu assisti ele tão depois do lançamento da primeira temporada, né, que eu assisti agora pra gravação. Tipo, eu terminei o anime literalmente ontem. E sabendo das impressões que as pessoas têm do Diário de uma Apotecária, eu acho que eu fui pra ele com uma expectativa muito alta. Mas ao mesmo tempo era difícil eu ignorar essa expectativa, porque eu vi muita gente falando muito bem. E pessoas que eu tenho uma intimidade muito próxima. Então eu acho que essa expectativa acabou atrapalhando um pouco eu aproveitar a obra pelo que ela é. Então isso acabou me frustrando em alguns momentos, assim. Eu acredito que a segunda temporada, se ela vai movimentar mais a história diretamente, talvez ela se torne, pra mim, o que o anime é pra muita gente. Mas ainda não é o momento, só tendo em vista a primeira temporada. Dito isso, ainda é um anime muito bom. Ainda é um anime que eu recomendo, ainda eu acho que é uma boa porta de entrada. Mas eu não consigo ignorar essa minha frustração enquanto eu assistia ele em vários momentos. Principalmente do episódio 12 até o 19. Esse meio ali, que são 8 episódios, né, praticamente, isso ali me incomodou, assim, sabe? É isso. Desculpa, gente. Criminoso. Bom, mas é uma parada também que é muito foda, a gente comentou, mas é muito importante ressaltar que, são pouquíssimos animes, na verdade, que tem uma protagonista muito forte e foda quanto a Mal, tá ligado? É muito difícil a gente encontrar uma personagem feminina muito bem construída e desenvolvida quanto ela, assim, sabe? Então, novamente, os parabéns aí para a mangaka, a criadora da novel, né, de Diários da Apotecária, por ter conseguido fazer uma personagem tão foda, assim. Uhum. Pra mim também, assim, é o ponto mais, tipo, incrível, assim, da obra. Tanto que eu falei lá no começo, né, pra mim é a Mal que carrega a obra nas costas. Então, notas dadas, bora pra média. A média final da primeira temporada de Diários de uma Apotecária para o Fliperama Nerd ficou 8.08. 8.08? Ou 8.1, arredondando. Ô, louco.
Pô, Hilário, criou crimes, hein? E quem tá acima e quem está abaixo? De animes. Me sinto culpado agora. Só por curiosidade. Sinta-se. Eu tô sentindo mesmo. Vamos lá. Diário de Apotecário, primeira temporada, está uma posição acima da primeira temporada de Kimetsu no Yaiba, de Demon Slayer. Ah, eu concordo. Concordo, também concordo. Ela está acima? Não, concordo. Faz sentido. E está uma posição abaixo da segunda temporada de Attack on Titan ou de Shingeki no Kyojin. Putz, forte. Ah, mas eu acho... Puta, é que a segunda temporada tem umas partes meio fracas. Mas, porra, tem cena muito... Ai, cara, não sei, isso eu fiquei dividido. Também ficou... Eu fiquei dividido. As diferenças é tipo 1/10, 1.05. Pouca coisa, né? Pouquinha coisa, aham. Fiquei dividido, tá? Mas segunda temporada de Attack on Titan tem seus momentos fodas, assim. Muito fodas, inclusive. Tem seus momentos. Tudo bem, acho que a gente não foi tão criminoso com as nossas notas, tá? Eu acho que... Tipo assim, olhando no geral, né? 7 eu acho criminoso lá. Mas olhando no geral, nas nossas outras notas, ficou ali, ficou bem colocado. Eu acho que sim, acho que faz sentido. É isto. Vamos fechar o episódio antes que o Bittencourt injete veneno em mim. Exatamente. Vamos. Então, valeu, gente. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau. Valeu. Valeu, gente. Tchau. Até o próximo. Valeu demais. Até mais. Três, 2, 1. Foi. Fechou. E aí, rapaziada? Hoje meu microfone tá perfeito. Tem dia que ele não tá não, mas hoje tá. Ai, falando assim no meu ouvido. Tá bom, o Alumeida é isso. Tá bom. Faz um SMR pra gente aí, Hulk. Ai, meu Deus. Ai, não. Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.